Foi em dezembro de 1994, quando um acontecimento abalou a sociedade mexicana. O neurofisiologista, psicólogo e xamã científico Jacobo Greenberg havia desaparecido sem deixar rastros. Considerado uma figura relevante da contracultura mexicana, Greenberg dividiu opiniões entre seus colegas pelas inovações de seus experimentos, muitos deles ligados à telepatia, telecinesia e ao espectro da consciência. Mas até onde essas pesquisas o haviam levado? Será que foi sua ousadia e sua ideia de que não existem limites para o cérebro humano? Foi isso que acabou fazendo dele um ser de interesse para as altas esferas do poder? Seus postulados desafiadores e provocadores contra os paradigmas convencionais o tornaram perigoso para algum setor. Será que ele foi embora? Foi obrigado a ir embora? Foi sequestrado? Ele mesmo se tornou sua própria cobaia? Hoje vamos conhecer tudo sobre seu misterioso desaparecimento e também sobre sua vida enigmática. O comandante Clemente Padilha soube que aquilo não era apenas mais um caso, quando membros do círculo presidencial apareceram em sua casa para saber o rumo que as investigações estavam tomando. Antônio Fernandes Gonzalez, então Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal Mexicano, havia criado uma promotoria para buscar o homem desaparecido. E havia designado o caso para Padilha por uma razão simples. Padilha havia demonstrado ser para ele um detetive audacioso e, além disso, eficaz. Todo quebra-cabeça que chegava às suas mãos, mais cedo ou mais tarde, acabava encontrando sua forma definitiva. Uma enorme quantidade de medalhas e menções especiais o precedia. Eu amava os sacerdotes, e o caso Greenberg tinha todos os ingredientes para ser um desafio fascinante. O renomado cientista havia desaparecido de maneira misteriosa, sem deixar para trás uma única pista. Ou pelo menos era isso que parecia. Mas o importante é que Padilha era especialista em encontrar as pistas que os outros deixavam passar despercebidas. Aos poucos, ele começou a ter suas próprias hipóteses sobre o assunto, mas longe de encontrar respostas, começou a se deparar com perguntas que só aumentavam à medida que avançava. Sabendo que aquilo exigiria todo o seu potencial, Padilha se envolveu como só ele sabia fazer. Em pouco tempo, ele leu quase 50 livros publicados por Jacobo. Por sua vez, assistiu e ouviu todas as entrevistas e conferências que o homem havia dado. Chegou a uma conclusão simples: Jacobo em si mesmo era um labirinto. Sua curiosidade e seu espírito inquieto o haviam levado a lugares totalmente imprevisíveis, tanto para sua família quanto para seu trabalho. Cada pessoa que o conhecia tinha uma visão muito diferente de sua vida, por isso não surpreendia que cada um também tivesse uma visão muito particular sobre seu desaparecimento. Padilha seguiu várias possibilidades, passou noites em claro, encheu cinzeiros de cigarros amassados, não descartou nenhuma porta, mas quando lhe exigiram que apresentasse um veredito, Padilha foi cauteloso. Pediu que lhe dessem mais alguns dias, que estava prestes a encontrar algo grande. E, infelizmente para ele, foi exatamente isso que ocorreu. De repente, ele percebeu um lado de Jacobo que todos ignoravam. Sem perder tempo, fez as ligações necessárias, procurou informantes e a luz foi lançada sobre o processo. Uma luz que expunha uma trama muito mais sombria do que qualquer um poderia supor. Foi então que Padilha recebeu um telegrama. Sem maiores explicações, o afastaram do caso. Depois, o expulsaram da força de segurança. Padilha sabia que, sem querer, havia tocado em fibras sensíveis demais. Ele tinha chegado perto demais da verdade, de uma verdade muito perigosa. Tomado pela paranoia e seguindo o instinto que anos de experiência lhe deram, ele soube que sua própria vida podia estar em risco. Ele começou a se sentir vigiado, então decidiu se mudar para bem longe e desaparecer. E por um tempo, pelo menos, ele conseguiu. Mas o caso de Jacobo Greenberg, de uma forma ou de outra, encontrou uma maneira de voltar para ele. Jacobo Greenberg Silberbaum nasceu na Cidade do México em 1946. Quando criança,
Ele era curioso e criativo, sempre desmontando tudo ao seu alcance para entender como funcionava. Depois, quando conseguia, não satisfeito com isso, reorganizava as peças e criava novas maneiras de fazer os mecanismos funcionarem. Foi assim que, ainda muito jovem, ele desmontou alguns brinquedos e conseguiu, com suas peças, montar uma bomba que, segundo um de seus irmãos, fez todo o jardim da casa tremer. Ele era uma criança feliz até sua mãe adoecer de câncer, o que o fez encarar a morte de perto. Jacobo teve que presenciar como sua mãe se deteriorava com o tempo de forma irreversível. Ela perdia cabelo, perdia forças, mas acima de tudo, sua mente se atrofiava e ela perdia o contato com a realidade. Jacobo passou a desejar a morte da mãe para poupá-la do sofrimento, sentindo culpa, mas também convicção. Talvez ele já não pudesse mais ajudá-la, mas ainda estava em tempo de entender melhor o cérebro humano. Ele estava convencido de que ali havia mistérios que ele, com dedicação, poderia decifrar para o bem de toda a humanidade. Quando completou 12 anos e sua mãe morreu de um acidente vascular cerebral, Jacobo já havia decidido para onde direcionaria seus estudos. Ele tinha certeza de que seria famoso graças ao que conseguiria realizar. E nem em seus melhores sonhos ele chegou a suspeitar que acabaria sendo considerado, com o passar dos anos, como o Einstein da consciência. Antes de completar 20 anos, Jacobo viajou para Israel para uma comuna agrícola. Lá ele não só conheceu quem seria seu primeiro grande amor e a futura mãe de sua filha, mas também um jovem inglês que marcaria um antes e um depois na sua maneira de entender o mundo. Esse jovem, com a ajuda da clássica tábua Ouija, fazia contato com o além. De repente, ele entrava em uma espécie de transe e os espíritos se manifestavam através dele. Depois de ver o inglês em uma dessas sessões, Jacobo chegou a uma conclusão. Ele não podia duvidar do que o outro dizia, do que acontecia com ele ou do que sentia. Jacobo descobriu desde cedo que era um crente nato, enquanto outros sussurravam que o inglês da Ouija era um farsante. Ele decidiu, com toda a meticulosidade de seu pensamento empírico, que preferia tomar tudo como certo e assumir o desafio de explicar. Sua pergunta básica sempre era a mesma: assumir que algumas coisas não são possíveis simplesmente porque não são ou porque foi isso que nos disseram? As coisas impossíveis realmente existem? Jacobo estudou psicologia na Universidade Nacional Autônoma do México. Em 1970, Jacobo viajou para Nova York para estudar psicofisiologia no Instituto de Pesquisa Cerebral e obteve um doutorado focado nos efeitos eletrofisiológicos dos estímulos geométricos no cérebro humano. Depois, ao retornar ao México, Jacobo fundou um laboratório de psicofisiologia na Universidade Anáhuac. Posteriormente, no final da década de 70, Jacobo instalou outro laboratório semelhante na Universidade Nacional Autônoma do México. Lá, Jacobo realizou o primeiro experimento que o colocaria na boca de todos os seus colegas. Para alguns, Jacobo estava pouco menos que louco. Durante essa época, Jacobo começou a experimentar com crianças. Sua ideia era demonstrar que havia neles uma porta de percepção maior do que nos adultos. Para isso, fez alguns testes de visão extraocular. Ele tapava a visão das crianças e fazia com que vissem as lâminas com as mãos ou através da experiência de outra pessoa. Não podemos saber se a teoria que tornaria Jacobo mais famoso já estava naquele momento em sua cabeça. Mas claramente, esses experimentos foram uma semente importante para desenvolvê-la, principalmente quando começaram a dar resultados positivos. As crianças bem treinadas realmente podiam prescindir da visão para ver alguma coisa. Mas então, por que Jacobo suspendeu repentinamente seu experimento? Bem, a resposta é fácil. Jacobo o suspendeu quando percebeu que as crianças que desenvolviam uma visão extraocular melhor também começavam a apresentar efeitos colaterais. Em 90% das vezes, as crianças mais talentosas começavam a demonstrar medo quando usavam seu poder. Diziam que, junto com a capacidade de enxergar sem os olhos, tornava-se evidente a presença de seres sombrios que não pertenciam a este plano. A maioria deles já não queria continuar com as sessões. Então Jacobo colocou essas pesquisas em pausa e mesmo assim não parou. Ele sabia que estava se aproximando de algo grande.
Em 1975, Jacobo recebeu uma ligação surpresa. Margarita Lopes Portillo, irmã do então presidente do México, José Lopes Portillo, disse ao cientista que estava muito interessada em seu trabalho e o convidou para a residência presidencial para presenciar um fenômeno que ela considerava único em sua espécie. Jacobo foi imediatamente ao local, e assim como aconteceu com o inglês do tabuleiro Ouija em sua juventude, sua maneira de entender as coisas voltou a ser transformada. Lá, em um salão presidencial, Jacobo conheceu Pachita, que realizava cirurgias psíquicas. Ela dizia ter a capacidade de abrir uma pessoa doente com seu facão e realizar operações que, naquela época, eram consideradas impossíveis. Ela podia, por exemplo, colocar e retirar vértebras. Ela se considerava uma médium e dizia que, no momento da operação, o espírito do último rei azteca entrava nela. Era daí que vinham suas faculdades sobrenaturais. Jacobo estava agora, de fato, à porta da teoria que o levaria a ser reconhecido por toda a comunidade profissional. Jacobo escreveu um livro. Pachita, analisando as bases científicas de suas experiências com a curandeira, seguiu seus procedimentos por cerca de 1 ano. Concluiu que a habilidade de Pachita para curar vinha de 2 realidades distintas. A presença de um campo neural que envolve nossos cérebros e a presença de uma rede espaço-temporal fora dele. A consciência e o conceito de realidade, concluiu Jacobo, acontecem fora de nós, quando ambos os campos coincidem. Pachita, segundo ele, podia moldar a realidade ao seu gosto, porque operava sabendo naturalmente dessa particularidade. Apesar de alguns cientistas considerarem absurdo o tratamento dado ao assunto, muitos outros não hesitaram em afirmar que Jacobo estava sendo muito astuto e criterioso. Regras da física quântica, só que aplicadas aos cérebros humanos. Suas pesquisas foram publicadas em revistas especializadas e ele passou a ser requisitado em vários seminários. Depois da experiência, Pachita Jacobo se tornou um xamã entre cientistas e um cientista entre xamãs. Ele começou a oscilar entre 2 mundos, entre 2 maneiras de entender o todo que nos cerca. Nessa época, ele já estava no mapa dos psiconautas, e foi então que conheceu outro ser controverso. Castaneda e as coisas não terminariam bem. Castaneda foi um antropólogo e escritor peruano naturalizado americano, autor de uma série de livros que descrevem seu treinamento. Em um tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, ao qual ele se refere como uma forma muito antiga e esquecida, Castaneda afirmava ter se tornado um xamã nahual tolteca. Quando Castaneda e Jacobo se conheceram, criaram uma empatia rápida. Ambos podiam falar profundamente sobre coisas que pareciam abstratas. Para muitos, tanto Castaneda quanto Jacobo faziam parte de uma mesma corrente, uma que pretendia criar uma ideia alternativa à das ciências, mas sem contradizê-las. No entanto, quando Jacobo conheceu um pouco mais os métodos que Castaneda usava para influenciar seus seguidores, ele se sentiu decepcionado. Ele deixou de admirar e passou a ver nele um homem ambicioso, distante da verdade. Segundo ele, só interessava a Castaneda. Era o poder. Ele se recusou a colaborar e encerrou a relação de forma abrupta. Em 1987, Jacobo fundou o Instituto Nacional para o Estudo da Consciência, financiado pela Universidade Nacional Autônoma do México e pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Nessa época, ele já era casado com sua segunda esposa, Teresa, que conheceu em uma conferência, gestor de Habriain. Ele havia começado a avançar em seu próximo experimento, no qual queria comprovar como era possível transmitir o potencial cerebral de um indivíduo para outro. Não só de pessoas em silêncio na mesma sala, mas também em diferentes partes do mundo. Basicamente, seus estudos estavam focados em demonstrar como era possível alcançar a telepatia genuína, partindo do princípio de que a consciência era algo que se encontrava fora do cérebro. Ele conseguiu o apoio de muitas instituições, e até mesmo os mais céticos ficaram interessados em ver no que tudo aquilo ia dar. Mas então, com tudo já em andamento, Jacobo havia desaparecido. Jacobo havia comentado com seus conhecidos o plano de fazer um retiro espiritual no Tibete.
Quando ele parou de atender o telefone e não apareceu em sua festa de aniversário em 12 de dezembro de 1994, todos supuseram que ele finalmente havia concretizado seus objetivos. Todos, menos sua filha, que teve um mau pressentimento. Seu pai era impulsivo, sim, mas era comum ele não avisar sobre viagens. Quando verificaram que não havia registros de que Jacobo tivesse deixado o país, as piores suspeitas começaram a se confirmar. E é aí que o comandante Padilla entra na história. Ao investigar, Padilla encontrou uma pista suspeita. E Teresa, a esposa de Jacobo, fugiu apenas alguns dias depois que o homem desapareceu. E por depoimentos de familiares e amigos, Padilla soube que Teresa era uma pessoa que dizia ter poderes, que se mostrava cheia de espiritualidade e misticismo, pelo menos até que sua parte mais sombria vinha à tona. E é que Teresa sofria de acessos de raiva que era incapaz de controlar. Padilla chegou até a notar na mulher contradições injustificadas. Descobriu, além disso, que ela estava em contato com um tal Gerardo Morales Alonso, um homem aparentemente inofensivo que a ajudava com tarefas domésticas e que trabalhava como vigia em uma escola. No entanto, ao aprofundar sobre o sujeito, Padilla se deparou com alguém com um passado cheio de trevas e uma formação paramilitar. Mas quem era esse homem? Qual era sua relação com Teresa? E por que Teresa havia fugido? Logo após o desaparecimento do marido dela, Padilla descartou rapidamente um crime passional. Como explicar então que da casa de Jacobo e dos seus laboratórios haviam sumido cadernos e os computadores onde ele registrava o progresso de seus experimentos? Padilla soube imediatamente que por trás do enigma havia algo organizado, premeditado. A filha de Jacobo, dedicada à música, tinha uma banda chamada Céu e Terra com a qual faziam constantes apresentações na televisão. Em uma apresentação, desesperada, pediu ao público que, se soubessem algo sobre seu pai, contatassem a polícia. Padilla viu nisso um movimento pouco estratégico. Ele imaginava que o telefone da delegacia teria depoimentos falsos ou incertos, e foi o que ocorreu. Exceto por um depoimento em particular que eles conseguiram comprovar que tinha certa veracidade. Depoimento que Padilla seguiu e que significou sua expulsão imediata do caso. Segundo esse depoimento, Jacobo teria sido visto no Colorado, acompanhado de Teresa e escoltado por pessoas misteriosas. Padilla descobriu que Jacobo visitava esse lugar com frequência, mas nunca contou aos mais próximos. Ele viajava para lá para reuniões secretas. Outros cientistas, e com o que se supõe serem especialistas do FBI e da CIA. Padilla conseguiu anexar depoimentos que comprovavam que, em mais de uma ocasião, organizações privadas haviam tentado financiar pesquisas de Jacobo. Este, no entanto, sempre os havia recusado, um por um, alegando a necessidade de fazer as coisas de forma independente. Será que ofendeu alguém com essa postura? Foi ao conjecturar essas hipóteses que Padilla acabou sendo afastado do caso e da polícia em geral. Todos o consideraram um louco, e até mesmo a família de Greenberg o tratou como um fabulador por sugerir que Jacobo poderia estar sendo investigado por órgãos dessa magnitude. Em 2017, no entanto, o caso teve uma reviravolta. Em janeiro daquele ano, mais de 930 mil documentos da CIA foram desclassificados, o que equivale a mais de 12 milhões de páginas de informação. Neles foram encontradas menções a Jacobo e seus trabalhos. De fato, a CIA estava investigando Jacobo no momento do seu desaparecimento. Padilla sempre esteve certo. O projeto Stargate foi uma unidade secreta do Exército dos Estados Unidos, estabelecida em 1978 em Fort Meade, Maryland, pela Agência de Inteligência de Defesa, para investigar o potencial de fenômenos psíquicos em aplicações de inteligência militar e doméstica. O trabalho do projeto Stargate envolvia principalmente a visualização remota, a suposta capacidade de ver psiquicamente eventos, locais ou informações a uma grande distância. Os experimentos de Jacobo teriam sido investigados no âmbito de projetos como o Stargate. Greenberg ainda está desaparecido e muitos mantêm a esperança de que ele reapareça em algum momento.
Os familiares de Jacobo afirmam que é impossível que ele tenha ido voluntariamente trabalhar em um projeto secreto, deixando sua filha para trás. Eles acham que existe a possibilidade de que a filha e o bem-estar dela tenham sido usados como forma de extorsão para obrigá-lo a fazer coisas que de outra forma ele não aceitaria. Considerando que Jacobo estava à frente do seu tempo, não é estranho pensar que, neste exato momento, ele possa estar por trás disso. Experimentos destinados a mudar o rumo do mundo como conhecemos ou o nosso entendimento da realidade? Outros deduzem que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, mais conhecida como Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, o sequestrou e o mantém trabalhando para eles devido ao seu vasto conhecimento. Devido ao fato de que ele supostamente já havia colaborado com os serviços secretos dos Estados Unidos em suas tentativas de estabelecer contato espacial. Os mais conspiracionistas chegam a afirmar que Jacobo foi abduzido por seres extraterrestres ou que transcendeu para outra dimensão graças a esses seres misteriosos. Seres com os quais ele teria mantido contato por toda a sua vida. De acordo com seus diários, a pista Castaneda também não é descartada. Será que os seguidores desse xamã moderno poderiam ter interpretado mal a imagem que Jacobo deixou desse personagem e decidiram se vingar? Em 2017, um jornalista de Los Angeles disse ter informações de uma testemunha confiável sobre Jacobo. Em teoria, o cientista estaria internado em um hospício na América do Norte e teria as visitas proibidas. O documentário O Segredo do Dr. Greenberg, de Ida Coelar, esboçou a ideia de que Teresa foi, na verdade, uma agente da CIA, cujo plano sempre foi capturar Jacobo, já que suas descobertas o tornavam um potencial inimigo público. Se for assim, Jacobo não seria o primeiro nem o último cientista que a CIA intercepta por meio de um agente infiltrado inserido em seu círculo íntimo. O enigma continua pendente. Um homem que se esforçou para nos fazer entender que nada é impossível, hoje nos deixa uma série de dúvidas sobre seu paradeiro definitivo. Sabemos, por enquanto, que suas ideias ganham cada vez mais valor à medida que os anos passam, e que seu legado é revisado diariamente. Sabemos também, graças a entrevistas concedidas nos últimos anos, que Padilla continua investigando esse caso de seu esconderijo. E o de Greenberg continua sendo o único caso não resolvido por esse grande investigador, pelo menos por enquanto. E por hoje é isso, espero que tenham se interessado pelo caso de Jacobo Greenberg. Percebemos que havia pouquíssimos vídeos sobre isso no YouTube, então decidimos fazer este vídeo tentando condensar tudo o que está circulando por aí, todos os dados que encontramos em vários documentários, em livros, em relatórios escritos, em blogs e assim por diante. Se gostaram, deixem seu like e inscrevam-se no canal, se ainda não fizeram isso. Agradeço ao pessoal do Clã Mephisto. Graças a eles é que podemos realizar esse tipo de pesquisa, que muitas vezes é desmonetizada pelo YouTube. Além disso, lembro que vocês podem participar para ganhar a camiseta do Giorgio no Instagram do History, deixo o link aqui embaixo. E que já começou a nova temporada de Alienígenas Ancestrais. Sem mais nada a dizer, me despeço, vou assistir a nova temporada de Alienígenas. Sou Magnus Mephisto, até o próximo vídeo. Adeus.